Prezados telespectadores, estou aqui hoje para esclarecer alguns fatos que ocorreram alguns dias atrás, exatamente no dia 4/8/2005, quando o programa Tempo Quente exibiu algumas imagens em que eu cobria alguns suspeitos de crimes no batalhão de polícia. Por isso, prezados telespectadores, a mídia, nós temos que esclarecer que ela possui grande influência na sociedade em geral, podendo causar danos pessoais ou profissionais pela informação defeituosa ou incompleta. Quando nos deparamos com um suspeito frente às câmeras da televisão, muitas vezes querendo esconder o rosto ou mesmo fugindo da existência do repórter, nós temos, a grande maioria da população, a sensação de que o repórter está agindo de forma correta, de que não existe direitos da personalidade para aquele suspeito que ali, acuado, já recebe um tratamento de segregado. A mídia exerce também um poder de ensinamento. Infelizmente, a ideologia de cada notícia, bem como o desrespeito aos direitos da personalidade, direitos esses de cada pessoa, como a intimidade, a honra e a imagem, muitas vezes são violados sobre o entendimento ou sobre a alegação de que estamos prestando um serviço público. A pretexto, então, de exercer a liberdade de imprensa, alguns operadores dos meios de comunicação extrapolam os seus limites e vão além dos direitos individuais das pessoas. E assim agindo, muitas vezes causam danos a suspeitos de práticas delituosas, dentre outros, como no caso dos requerentes, dispõe o artigo 220 da Constituição Federal que a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, desde que observado os direitos previstos também no artigo 5º, que são aqueles que regram a inviolabilidade da intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Assim fica claro que a mídia não pode ultrapassar os seus limites, limites dos direitos da personalidade, sob a pena de responsabilizar-se civil e penalmente pelo seu exagero, como ocorre no presente caso, que foi deferido pela Justiça o direito de respostas. Já sabemos, então, das forças dos meios de comunicação, devendo o indivíduo ter meio de defender-se, e este é um meio. Bem, no programa Tempo Quente, apresentado no dia 4/8/2005, foi vinculada uma matéria com teor de chacota em desfavor deste advogado, e deturparam os fatos para dar a entender que quem lhes fala que estava no exercício da sua profissão estaria acobertando ou protegendo marginais, e não os defendendo. Ora, prezados ouvintes, mesmo que fossem marginais, que não era o caso, ainda assim estas pessoas não poderiam ser mostradas, pois não tinham sido sequer indiciadas e, obviamente, estavam longe e estão longe de serem condenadas. Ou seja, não tinham sequer sido apresentadas ao delegado. A maioria da população sabe que galgar alguns objetivos na vida demanda de muito esforço e dedicação. Da mesma forma que os ouvintes profissionais, este profissional aqui também se dedicou para alcançar uma imagem social, voltada para a demonstração de um conhecimento técnico da minha profissão. Dioturnamente estudo, estou nas salas de aula, sou especialista em filosofia de direito, mestrando em direito processual e cidadania. Portanto, eu exijo que alguns meios de comunicação tenham o respeito e a maneira como se refiram à minha pessoa deve estar fundamentada nestes pilares, que são o respeito à minha honra. Não precisa este advogado, como quis dar a entender a senhora Lucimar Miller, fazer plantão na delegacia, na porta da cadeia, nem tampouco a minha atitude envergonhou a classe, conforme ficou demonstrado nas palavras do presidente da subseção da OAB desta cidade, que assinou um editorial do Jornal Oficial com as seguintes palavras. Vou passar algumas frases apenas que foram faladas neste editorial. O obstinado e corajoso advogado cascavelense, na tentativa de proteger a imagem de seus clientes que haviam sido presos, acusados de furto, os cobriu com seu próprio paletó. Veio com a cena uma saraivada injusta e medíocre de críticas. Ainda continua. O obstinado advogado, ao cobrir seu cliente com seu paletó,
provavelmente o único instrumento eficaz contra a rapidez dos cinegrafistas, cumpriu com altivez o seu dever, eis que, a instituir o Código de Ética, a OAB o fez baseado, entre outros, nos seguintes princípios. Lutar sem receio pelo primado da justiça, pugnar pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito da lei, como que seja interpretada com retidão e com perfeita sintonia com os fins sociais a que se dirige as exigências do bem comum. Empenhar-se nas defesas nas causas confiadas ao seu patrocínio, dando ao Constituinte o amparo do direito e proporcionando-lhe a realização prática de seus legítimos interesses. Comportar-se nesse mistério com independência e altivez, defendendo com o mesmo denodo humildes e poderosos. Saibam, senhores, a minha atitude em momento algum envergonhou a classe. Muito pelo contrário, como quis dar a entender a repórter, porque plantão, que eu estaria fazendo plantão na delegacia. Ora, prezados ouvintes, tal atitude não condiz com a imagem pública que construí durante a minha vida. Ao longo da minha carreira esta que nunca foi maculada sequer por um procedimento administrativo, junto à Ordem dos Advogados, somado ao fato de que sou professor universitário da cadeira de Ciência Política e Direito Constitucional em Cascavel e Foz do Iguaçu. Na sequência, ainda afirma o apresentador que tinha conversado com pessoas entendidas e estas afirmaram que o requerente não poderia estar naquele local, apenas no flagrante. Cabe esclarecer que, mais uma vez, este profissional se sente maculado em sua honra, pois quer o apresentador dar a entender que não entendo nada do assunto e que estava trabalhando em local que não seria permitido. Desta forma, apenas não ficou claro se a imprensa é que poderia estar ali. O autor, com certeza, estava agindo em conformidade com as atribuições legalmente conferidas à minha pessoa, através do artigo 133 da Constituição Federal e do Código de Ética da OAB. Além da mácula causada à imagem e atributo deste advogado, existe outro fator que enseja o direito de resposta, que é a vinculação de notícias errôneas, como, por exemplo, que foram reconhecidos pelas vítimas os marginais. O que foi reconhecido pelas vítimas foi uma secadora de roupas e não as pessoas que estavam detidas. Posteriormente, o programa mostra uma mulher chorando, tinha vindo de um velório, que teve sua residência arrombada. Neste momento, se percebe que a programação tendencia a opinião pública a acreditar que aquelas pessoas detidas eram efetivamente os arrombadores das residências. Mas, no entanto, não eram. As pessoas que tiveram o seu rosto coberto eram pessoas que não tinham sequer uma passagem pela polícia. Uma moça que estava grávida de 9 meses e um casal, que inclusive no momento da abordagem não estava tendo contrações para ter o seu filho. Durante o programa inteiro eu fui motivo de chacotas, com gestos como tampar a cabeça com uma jaqueta, comentários maldosos, e esta atitude deveria ser vista em rede nacional. Realmente deveria esta atitude e também este direito de resposta ser passado em rede nacional para que não cometam abusos desta natureza. A justiça, nesse caso, não foi negada, tanto que, neste momento, o deferimento da presente medida comprova que o autor foi atingido em sua imagem e atributo, ou seja, em sua honra esta que sempre prezou e que faz do requerente um advogado bem conceituado nesta comarca e região. Posteriormente, passam outras matérias de furtos e continuam as imagens pejorativas, tentando destruir e falando que este profissional não estaria agindo de acordo com o seu mistério. Desta forma, se comprova que a atitude deste advogado não envergonhou a sua classe, muito pelo contrário, os lisonjeou. Mas, no entanto, a sociedade precisa tomar conhecimento da minha versão, sabendo que aquelas pessoas que naquele momento foram cobertas são pessoas trabalhadoras e que não tinham sequer uma passagem pela polícia. Isto é uma informação inverídica. Prezados telespectadores, o advogado não serve para acobertar criminoso, mas para defender os direitos da pessoa, enquanto ser humano dotado de dignidade e honradez. Lembrando que, na grande maioria das vezes,
as pessoas mais pobres e humildes é que são mostradas neste tipo de programa, como marginais, sendo que o verdadeiro bandido e os grandes traficantes não aparecerão. Se ressalta que hoje foram esses inocentes que poderiam vir a perder o seu emprego por vinculação de notícias errôneas, como aconteceu no presente caso. Amanhã poderá ser um dos senhores ou ainda um dos seus filhos, mas enquanto profissionais que respeitam o seu ofício estiverem por perto, com certeza se continuará zelando pelos interesses de seus clientes, sejam eles pobres ou ricos, pois o manto da advocacia os cobrirá, sempre que for violada a lei ou extrapolado os seus limites, fundando-se na ética e na Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Maior. Meu muito obrigado e agradeço a atenção.